programas de vacinação, programas de... Até esqueci de comentar, eu não sei se vocês já... como que funciona esse manejo quantitativo, enfim, mas a gente, lá na universidade, a gente fez um trabalho com uma outra professora da parte da engenharia de alimentos, junto com um fungo chamado Agaricus blazei, que a gente fez estudo em passeriformes. Melhora da imunidade deles, com um fungo que é como se fosse um fitoterápico, alguma coisa nesse sentido. Ele não tem nenhum tipo de alteração, mas ele melhorou principalmente com relação a momentos de estresse. Porque a gente tem um centro que a gente recebe animais selvagens, capturados de apreensão, de tráfico, esse tipo de coisa, e a gente fez o manejo deles com esse fitoterápico, com esse fungo, com esse Agaricus blazei. E tem uma melhora na sanidade, principalmente com relação à coccidiose. Então, a gente quando digo a gente, estou dizendo a universidade, e no meu papel em cima de tudo isso, eu acho que a gente abre campos da possibilidade de auxiliar vocês, porque ele não é um antibiótico, ele não é um produto, sei lá, vamos dizer assim, algo químico, mas é algo que pode auxiliar, principalmente nessa questão. Pô, vou mandar um animal lá para Pelotas no caminhão, no estresse todo, pô, vamos testar o Agaricus, vamos fazer isso, vamos ver como é que vai ser a resposta, vamos ver se os animais melhoram. E a gente fez uns trabalhos com passeriformes que tivemos um resultado bem interessante lá. Então, todo esse material, eu acho que, eu não sei como funcionava, não estou querendo, aquela história, chegando agora, quer sentar na janela, né? Mas eu estou chegando para disponibilizar o meu trabalho da nossa universidade no auxílio dessas questões. Não, vamos pensar em alguma coisa conjunta, vamos pensar em desenvolver isso, vamos ver aquilo, essa questão do diagnóstico de Newcastle, a monitoramento sorológico a gente pode fazer, é uma técnica realmente simples que a gente faz com frequência no nosso laboratório. Então, a parte molecular é um pouco mais complicada, que seria a detecção do material genético do vírus nas fezes. A gente não tem estrutura para isso, mas a parte sorológica, para ver resposta vacinal, a gente pode pensar em fazer alguma coisa em conjunto, que também é interessante para a gente, porque a universidade a gente não pode ficar fechado lá dentro, a gente tem que trazer informação para fora, né? E essa seria uma grande possibilidade em auxiliar vocês nessa situação. A gente trabalhou no meu mestrado e no meu doutorado, estabelecemos e aí vem uma grande... É importante que isso seja ressaltado também, essa questão Quando eu trabalhei no meu mestrado, com doutorado, a gente estabeleceu 2 doses de vacina. A primeira dose, que a gente chamava do dia 0, 35 dias depois, que a gente chamava do dia 35. E a gente fez o desafio, se eu não me engano, no dia 56. Isso me foge a memória agora. Essas 2 doses funcionaram perfeitamente. Só que é óbvio, se eu estou falando que um animal vai viver 19 anos, ele vai precisar tomar reforço. Isso é uma informação que eu não tenho a dizer para vocês, porque eu nunca imaginei que um pombo dentro de um columbófilo, de uma estrutura, viveria até essa idade. Então seria interessante a gente pensar, um reforço anual, 2 reforços anuais, essa imunidade dura quanto? Essa de 2 doses? Ou vamos fazer uma dose semestral? Não temos, essa resposta eu não tenho para dar. Porque eu pensava sempre no paralelo com galinha comercial. Eu jamais pensaria essa longevidade tão grande do pombo. Então tudo isso cabe e obviamente, a columbofilia não é só Brasil. Então, Portugal acho que é muito forte, outros países aí que trabalham muito com isso. Então é interessante essa discussão, esse debate e essa interação para vocês terem um local, no caso dentro da universidade, para a gente tomar de suporte para vocês isso daí. E eu não faço ideia, por exemplo, na minha região tem alguém que faça columbofilia, eu não sei no Paraná, se tem alguém do Paraná aqui que faça isso, essas informações eu não sei dizer. Mas a gente está à disposição para a gente tirar dúvidas e estabelecer até alguns protocolos, algumas possibilidades de programa sanitário para vocês, para viabilizar e reduzir ao máximo essa perda de aves, que é o objetivo de todo mundo aqui, né? Então, se vocês tiverem acho que a gente pode fazer uma forma de bate-papo, acho que vai ser mais
mais vantajoso para todo mundo, eu estou à disposição e posso também disponibilizar todo o meu material que eu produzi aí, posso passar o Carlos, mandar por... Alguma coisa eu consigo até mandar por e-mail, alguma coisa vai ter que ser... Por WhatsApp, desculpa, alguma coisa tem que ser por e-mail, porque é um material mais pesado, mas eu estou à disposição aí do que se vocês tiverem dúvida, a gente abrir uma discussão, acho que é mais interessante em cima disso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento. A primeira pergunta é uma coisa simples, mas que algumas pessoas já estão em dúvida, porque com a utilização dessa vacina lá só, tinha-se primeiro uma diluição, depois hoje parece que estão fazendo um pouco mais forte. Qual é a ideal? O que se fala na fábrica? Eu trabalhei com, até é importante, quando eu fiz todos os meus projetos, trabalhei com a Fordoge. Fordoge teve junção, separa essa questão de fusão de empresa, não sei, eu acho que está com a Zoetis hoje ou com a Behringer. Mas eu trabalhei em todos os meus trabalhos com a dose recomendada pelo fabricante, que é uma gota ocular. Mas, tranquilamente, se você tiver um controle sanitário de instalação, dá para fazer a dose maior, não tem... Agora, se isso vai gerar... A diluição dela, porque ela vem numa concentrada, né? Ela vem para 50 ou para 100 doses, né? Para 100 e para 1000. E o diluente, ele é para 100 ou para 1000. Não vem o diluente. O diluente é uma água... Essa que é a questão. Quando eu trabalhei, quando eu fiz com o diluente que eles vendiam. Que ele vinha junto porque ele vem com corante. É o dosador azul, exatamente. Não... Sugestão, importante, legal vocês questionarem isso. Eu não recomendaria diluir em água. Recomendaria, mesmo destilado, recomendaria diluir em solução fisiológica. Solução fisiológica, NaCl, que você compra em farmácia, aqueles de soro fisiológico, não precisa ser o estéreo, o soro fisiológico. Pode ser de farmácia, comprado ali, dá para usar aquele ali tranquilo. Eu acho mais interessante porque é uma vacina viva. A água você perde na questão que a gente chama de osmolaridade, ela pode perder efetividade na água mesmo. Então, a solução fisiológica ela é mais indicada para isso daí, tá? 0,9%. Se quiser utilizar, comprar a bolsinha de soro também, solução fisiológica 0,9%, dá para comprar também, mas eu recomendaria usar. A questão da diluição, geralmente ela vem na bula dizendo para quantos ml vai diluir. Dá para diminuir a diluição desde que você tem... Gota ocular, eu acho que é o melhor por dois fatores. Primeiro, porque o que a gente observou? Ela estimula a resposta imune ocular também, que é a produção de IgA, que é a imunoglobulina específica para aquela região. E também vai produzir uma resposta imune não só no olho, que é uma das principais formas de entrada, principalmente da ave durante o voo, como vem narina e cavidade oral. Tá? Então faz todo o caminho. O problema de ocular é que ela ficou cega. Esse tal... Ela ficou cega. Algumas vão ficar cegas. A água de poço, qual é a temperatura para aplicação? Tem que ter o princípio dela. E isso para fazer pela água de beber, o senhor está falando, ou para fazer por gota também essa água de poço? Pode fazer por poço. Eu volto a dizer, eu não recomendo fazer por melhor fisiológico. Para gota ocular eu acho melhor. A questão do cega, eu já tive conjuntivite pela vacina. Justamente acontece quando você faz a dose, quando você aumenta a dose, a concentração da sua dúvida. E eu não recomendaria fazer a gota ocular. Daí faz na narina, exatamente. Se você quer aumentar a dose, não faça a gota ocular, porque esse aumento da carga viral, ele pode ter causado a lesão. Então, se aumentou a dose, faça narina. Mas porque a resposta imune também vai subir pela narina tal, e vai... Você colocação, isso tu falou, virando e mexendo vai pagar dentro igual. Vai. Está querendo colocar também, se colocar na região ocular, começa a... Você tem uma resposta um pouco melhor, né? Porque passa na mucosa nasal, também estimula ali. Isso. Que não é lá no final, não é na parte da traqueia.
Ela passa por tudo, né? Mas daí estimula mais, isso quer dizer? Não, é porque ela te dá uma resposta imune local também. No local de aplicação. Porque a glândula, eles têm aquela glândula de Harder, né? Essa glândula é responsável por secretar alguns tipos de imunoglobulina, que é o anticorpo que vai fazer a proteção de entrada. E a IgA, ela é produzida e aí ela secreta localmente. Não que, se eu aplicar pela narina, não vai ter IgA no olho, tá? Mas a resposta a IgA no olho, se você puder fazer pela via ocular, agora, tem o risco, faça pela via nasal, tranquilo, não é importante até que eu ressalte isso. Ocular ou nasal. Se você fizer nasal, não é por fazer nasal que o animal vai ter a doença. Não é só um plus de você ter feito, de ter a proteção ocular. Mas dá para fazer pela via nasal. Eu tenho um frasco para 100 doses, eu vou vacinar 20, eu quero usar essa quantidade para 20. Faça nasal. Se você tiver uma condição sanitária legal ali, porque a gente vê muito, principalmente em aviário, quando tem problema de cama, muita sujeira em cama, muita contaminação ambiental, tudo bem, é diferente o sistema, né? O pombo ele fica ali o esquema, ele não fica no chão como uma galinha, enfim, toda a estrutura é diferente. Mas muito problema porque o vírus ele vai se multiplicar no epitélio respiratório. E é todo aquele epitélio ciliado que o indivíduo tem, que serve como proteção, ele vai perder momentaneamente pela ação do vírus, certo? Então, esse é o período que você tem que ficar bem atento. Passou isso, vai levar dessa replicação até a recuperação do epitélio, a gente estima aí 21 dias mais ou menos, tá? Então, reepitelizou tranquilo, passou o período crítico ali de cuidado que tem que ter. Próximo a Ribeirão Preto, eu acho que você conhece ali a região, Pará, as granjas, eles colocam a laçota na água de bebida para dose de mil. Funciona também? Para galinha, né? Para galinha. Eles colocam, só que geralmente eles colocam leite em pó como estabilizante. Geralmente, quando você faz a vacinação pela água de bebê, você tem qual a situação? O leite em pó como estabilizante, e eles trabalham com uma coisa que eu fiz um trabalho disso e comprovou, que é vacinação, a gente chama vacinação de rebanho. O que é essa vacinação de rebanho? Você atingindo 90% dos animais vacinados, os demais por contato eles são vacinados também. E eu fiz um trabalho com pombos disso também. O que eu fiz? Eu vacinei, não lembro exatamente o número, acho que 17 ou 18 pombos, e coloquei 18 pombos em contato com eles, sem vacina. Os primeiros desenvolveram anticorpos primeiro e os demais desenvolveram anticorpos no mesmo nível do primeiro. Por quê? Pela replicação viral. Então, o vírus multiplica nesses animais que foram vacinados e aí você tem todo o ciclo, eles compartilham água, compartilham comida e com isso você tem a vacinação por lote, exatamente. Quando ela é feita em água de bebê por ave, coloca-se ou o leite em pó ou outros agentes estabilizantes para evitar esse efeito que eu falei da água, de perder um pouco de atividade do agente. Temperatura. Por exemplo, água de bebê, por que a gente também não recomenda? A água, o senhor falou do poço. O poço é menos problemático, mas a água de rede tem cloro. O cloro inativa o vírus. Essa situação aí do pombo que vai para Corombódromo, sai do nosso global com 35 dias, alguns já, grande número, manda vacinado, a Newcastle, quando chega no local do evento, já pode se considerar ali que é o mesmo rebanho. Sim. Então, essa possibilidade de uns estarem vacinados, os demais poderiam também. Então, uma polêmica que esse animal então está chegando da casa dele já contaminado. E nesse período de 21 dias, não, que a mortandade com. Ajudem aí, né? O pessoal que já lidou com o Polomol com 60 dias, com 90 dias, então não houve essa cobertura imunológica para aqueles não vacinados via contato. E qual que é o programa de vacinação que vocês costumam fazer para Newcastle? Eu vacino 2 vezes antes de mandar para o Polomol. Isso com que idade, mais ou menos? Eu vacino logo, ali umas 7 dias já vacino. Já faz a primeira dose. Fazer o lote, não estão com 7, não estão com mais. E depois ele vai por... Antes de vir, vai por outra vacina. E lembrando uma coisa importante também. Com certeza as matrizes são vacinadas.
você tem uma importante passagem